Fala pessoal, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam muito bem. Estamos de volta com mais um episódio dos Amigos da Eólica e dessa vez um episódio muito especial aqui no Impulsione, né? Um Impulsionecast. Estamos gravando aqui diretamente do evento do Impulsione com a galera. Apresenta aí, Rômulo, quem que tá conosco? Eu, Edgar Martins. Eu, Rômulo Salles, e eu vou aqui apresentar um pessoal que tem bastante experiência, que vocês já devem conhecer. Mas nós estamos aqui hoje com Davi Albuquerque, que faz parte do time comercial da Aeris, Júlio Dias, que hoje em dia está cuidando da parte de service da Aeris, e também o Silvio Valente, que também é um parceiro da realidade do Júlio nesse desafio. E eles vão falar um pouquinho aí das suas trajetórias, das suas carreiras, de como eles conseguiram galgar e quais são as suas visões pessoais de futuro em relação à indústria eólica e à sua vida pessoal. Então vamos começar aí com a pergunta mais tradicional que a gente tem, começando pelo Davi ali. Davi, quem é Davi? Cara, Davi Albuquerque. Eu nasci em Fortaleza, sou filho único, fiz uma trajetória lá, fiz curso técnico no IFCE e depois, lá na época do ensino médio, né? Eu tinha certeza que ia ser advogado, apesar de não ter nada a ver com o que eu faço hoje, né? O que eu tô fazendo hoje. Comercial vendendo serviço de reparo em eólica. Tem nada a ver mesmo. Nada a ver, cara, mas era o meu sonho, era o sonho da minha mãe até então compartilhado. E aí depois fui parar em fábrica, né? Trabalhei na Esmaltec, fui estagiar lá, eu tinha 17 anos. E é engraçado que assim que eu entrei, lançaram uma lei que não podia menor de idade estagiar em metalmecânica. E aí eu escapei fedendo, né? Não me tiraram de lá. Continuei, adorei esse mundo da engenharia, de criação, de você multiplicar um método de produção. E aí, na época, fazia 7 mil fogões por dia. Eu ficava, meu Deus, pra onde é que vai tanto fogão? E aí fui estudar engenharia. Na faculdade de engenharia tive a oportunidade de fazer intercâmbio. Fui estudar na Hungria, lá pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Na Hungria, na Europa, né, o pessoal tem muito cultura há muito tempo de energias renováveis. Sim. E aí eu vi aquele monte de painel solar na cidade. Eu estudava numa cidade interior, vi aquele monte de painel na casa do pessoal. Eu ficava, meu Deus do céu, isso no Ceará, isso no Nordeste do Brasil, que tem sol o ano todo, como era que não ia ser? Se aqui o pessoal usa isso, que tem as 4 estações, né? Metade do ano lá é coberto de nuvem. Imagina no Ceará. Então eu vim com essa ideia firme na cabeça. Comecei a estudar lá partes de energias renováveis que eu podia escolher na faculdade, as disciplinas. Voltei com isso. E aí eu conheci a Aeris na faculdade mesmo. O pessoal falando, boca a boca, que era uma empresa muito boa para trabalhar, voltada para sustentabilidade. Uhum. E eu, não é solar, mas é eólica. E aí participei do processo seletivo para ser estagiário. Aí fui lá na Aeris, quando eu cheguei lá, que eu vi aquela pá eólica saindo, eu fiquei, meu Deus do céu, que coisa linda, tamanho cara. Disso aí, né? Preciso trabalhar aqui. E tava um dia, foi fantástico, foi uma puta experiência. Só que eu fui recusado no processo seletivo de estágio. No primeiro processo. Foi, cara, fiquei muito frustrado, porque naquela altura do campeonato eu já queria muito entrar ali. E aí, uma semana depois, a Leda do RH me ligou. Uhum. E ela falou, Davi, você não foi aprovado na vaga de estágio, mas a gente viu um perfil muito bom para você numa vaga de analista. E eu, opa! Upgrade já. Que coisa boa. Uma promoção só em uma semana, né? Então. Aí eu falei, olha, eu tô muito feliz com isso, quero muito e vou, mas eu ainda tô na faculdade, a faculdade era integral, começava 2 horas da tarde. Ela falou, não, você venha, conversa com o diretor. Conversei com o Loli na época. Uhum. Se der tudo certo, vocês vão dar um jeito, você trabalha banco de horas. E assim foi na entrevista. Durante a entrevista, o Loli ele já anuncia, né? Eu gostei de você passar lá no RH, certo? Você vai ser contratado. Desse momento em diante eu já não via mais nada, só deu tudo certo. Só os ruídos. Aí, pra compensar a faculdade, trabalhava de casa, trabalhava final de semana, horário livre era pra trabalhar, até me formar. E aí logo que me formei, eu virei coordenador de planejamento lá na Aeris, de PCP. Sim. Foi onde eu aprendi sobre gestão de pessoas. Que ano que você entrou na Aeris? Entrei em 2016. Legal. Daqui 2 semanas faz 8 anos. Legal.
E aí fui ser coordenador de PCP. Na época a Patrícia fazia um preparo muito bom para os candidatos a coordenadores. Mas aprendi apanhando sobre gestão de pessoas, porque não era do dia para a noite, era uma equipe de 20 pessoas, de todos os níveis, cara. Então vinha muito problema que eu ficava, meu Deus do céu, como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou motivar essa pessoa? Eu sou engenheiro, agora estão querendo que eu seja psicólogo. Muito, cara. Mas é isso mesmo. O gestor, ele vira. Onde é que eu vi essa cadeira? Ele vira um psicólogo. Não ensina, não, cara. E se você deixar, você é engolido por isso. Você entra em fuso. Se você absorver tudo e não tiver um apoio, que você vai atacar alguns problemas como gestão, e quando você chega na hora, você vê que, a ferramenta que eu tenho que usar aqui é de psicologia, na verdade. E pra você, principalmente pra você, foi onde eu vi a importância de autoconhecimento, de procurar um psicólogo, um profissional pra me acompanhar. Sim. Porque senão se você não se conhecer pra lidar com aquilo ali, você entra em fuso. Legal, fantástico. Aí é uma visão diferenciada, né? Porque não são todas as empresas e os profissionais que têm a visão de que quando você cuida de pessoa, você precisa ser cuidado. Entendeu? Você precisa ter cuidado. Cada vez a gente desmistifica mais isso, né? Porque já teve um preconceito muito grande em torno desse negócio de psicologia, né? A gente até teve uma psicóloga conosco há pouco tempo aqui, né? Doutora Jaqueline. Mas hoje a gente tem desmistificado isso e entendido que nós precisamos, sim, nos entender melhor, nos conhecer, o autoconhecimento. Show de bola. Eu tô muito feliz de estar com a galera da Aeris Service aqui, até porque a minha história se conecta muito, né? A minha história se conecta muito, tá nostálgico isso aqui, porque tive a alegria, né? O prazer de fundar a Aeris Service. Sou muito grato aos diretores da Aeris, um grande abraço aí pro Cássio, Daniel, o Loli. O Cássio, já conversei com ele fala que não, agora eu não vou, ele foge da mídia, né? O Daniel, o Loli. Um abraço para vocês, o Vitor. Então, pessoas que fazem parte da minha história. Eu entrei na Aeris e eu saí um profissional muito melhor. Aprendi demais, sou muito grato à Aeris, sempre falo isso. Sou muito grato pelo caminho que eu percorri. E tá com um time aqui, né? Que nós vamos falar da estrutura da Aeris Service. Onde a gente começou com 2, 3 pessoas emprestadas da fábrica. Eu lembro que a primeira viagem consegue 2, a segunda foi 4 pessoas. Comigo 5. Não, a primeira você não foi, não. A primeira... Segunda. Foi, né? Então, assim, a gente... É um desafio você conseguir pessoas emprestadas da produção para você começar um setor e depois conseguir abrir um CDC, um centro de curso. Abrir um centro de curso foi uma vitória. A gente conseguiu abrir um centro de curso agora para transferir 4 funcionários. E hoje, isso, né? Quando eu saí da Aeris... Né? É um marco. Quando eu saí da Aeris em 2020, em agosto... já tínhamos 70 pessoas, né? O Evandro já estava nos Estados Unidos, já tinha uma base nos Estados Unidos, a gente já estava com 70 pessoas aqui no Brasil, e hoje são muito mais, não? Eu fico vendo algo que começou com 2, 3 pessoas, hoje são 4 gerentes, né? Sim. Hoje são 4 gerentes. Operacional a gente tem 200 pessoas já. Fantástico. Não entendi. Operacional 200 pessoas. Esse 70 triplicou. Esse já triplicou. Muito bom. Quer fazer mais. Mas vamos dar sequência que eu quero ouvir um pouco mais sobre a Aeris Service, sobre vocês. Júlio, vamos lá, um pouquinho da tua história, como é que você chegou na Eolic, como é que você chegou onde você está hoje. Legal. Bom, eu me chamo Júlio Dias, eu também sou de Fortaleza, nascido e criado, mas hoje eu me considero brasileiro. Logo quando eu me formei em engenharia mecânica, tendo participado ali dos processos projetos de minibar, já era bolsista, de pesquisa na faculdade, eu fui trabalhar com usina de açúcar e álcool. Então eu já comecei como engenheiro trabalhando com energia renovável. Tudo na usina de açúcar e álcool, você pega o bagaço da cana e bota para queimar na caldeira, para gerar vapor, para rodar as moendas, para rodar os geradores. Então tudo ali é um ciclo fechado. E todo o rejeito de processo ele vira adubo e irrigação. Interessante. Então Tudo é aproveitado. Tudo é aproveitado. Então assim, é um processo muito bonito, muito rico. E aí eu passei uns 2 anos em usina de açúcar, depois eu voltei para casa. Eu comecei morando em Aracaju, depois eu tive uma passagem por Maceió, em grandes usinas.
E aí eu voltei para casa para trabalhar na siderúrgica, trabalhei na Gerdau há um tempo. E depois trabalhei para a Petrobras. E aí eu entrei na termoelétrica, a termoelétrica aqui da Taíba, do PECEM. Então a gente pegou terraplanagem, construção, comissionamento, operação comercial e manutenção. Eu peguei o projeto em todos os ângulos, de todos os tempos de vivência, principalmente o ramp-up, que foi uma planta bem complexa. E depois que eu saí lá em 2018, que eu saí da EDP, eu fui trabalhar aí eu fui viver de brisa, né? Eu saí da termoelétrica, carvão, e eu fico brincando dizendo que eu fui viver de brisa. Mas porque foi assim... a EDP aqui? A EDP aqui, Tá. Essa planta térmica aqui da Taíba. E eu brinco dizendo que eu fui viver de brisa porque assim, quando você olha para a eólica, a grande diferença da eólica para a termoelétrica, conceitualmente falando, é que para você gerar a turbina, você tem um trabalho absurdo para fazer o vapor rodar a caldeira. E aí quando a gente, né, essa brincadeira do viver de brisa é porque na eólica você não tem esse trabalho, né? Já vem, o vento está ali disponível, A natureza te dá. a natureza te dá. Então você não tem todo aquele pre-working para poder você gerar energia, né? Girar uma turbina para gerar energia. E para mim foi um paradigma, né? Hoje eu faço 6 anos, em abril agora eu fiz 6 anos que estou na eólica. E outro paradigma é porque assim, as turbinas de uma termoelétrica, elas geram um parque inteiro de eólica, né? A gente está falando de um turbogrupo gera 300, 400 megas. E quando você vê hoje máquinas que juntas, 100 e poucas máquinas gerando a mesma megagem. Então quando você sai de uma máquina parada, para mim era quase tudo, né? Eu tinha 3 turbogrupos. E imagina uma máquina minha parada, era como se fosse o parque inteiro. E aí eu entrei no projeto de máquina Eco 122, do legado Alstom, eu entrei na GE. E o parque, quando a gente entrou, tinha 2 máquinas sinistradas. E tinha mais ou menos, aí, somando elas duas, tinha uns 20% das 70 máquinas, elas estavam paradas. O projeto tinha acabado de ser entregue, essas máquinas estavam paradas. E com muita dedicação, não só minha, mas como do time, né? E aí entra muito naquilo que o Davi falou. A faculdade, ela te prepara para você ser engenheiro, você ser focado em resultado, você ser focado em responder problema, mas à medida que você começa a ser gestor, você percebe que os problemas, eles não são só técnicos. Precisa de outros skills, né? Exato. Aquilo que a gente chegou a conversar um pouco mais cedo. Quando você olha a performance de um parque eólico, o comum é você olhar a turbina. Mas você esquece que o fator humano, que é o cara que está lá fazendo a manutenção da turbina. Então, se ele não está bem, a manutenção não vai ficar legal. Se ele está numa cidade que a esposa dele não consegue trabalhar, que a escola não é de boa qualidade para os filhos, ele vai ali passar uma chuva, literalmente aprender na máquina. Isso não é legal para a máquina, para ele, para a carreira dele é maravilhoso, porque ele vai pegando muita dificuldade, ele vai amadurecendo como profissional, mas para a máquina, para o dono do parque, não é o melhor cenário, porque ele está aprendendo na tua máquina, e ele vai aprendendo na tentativa e erro, entendeu? E isso deixa uma marca na turbina. E aí depois de passar aí 2 anos como site manager, né, vivendo o parque, vivendo o campo, e eu sou daquele site manager que era raiz, eu gostava de subir em máquina. Eu fui para a engenharia da GE e eu fui para o corporativo. Então lá, nosso objetivo era justamente cuidar de toda a performance de aerogeradores. E foi onde eu me deparei com essa dificuldade que... Por que eu falo dificuldade? Não porque o tema não seja interessante, não porque ele não seja relevante, mas dificuldade de achar informação de como a gente poderia fazer para que o técnico de campo, que não estava na minha gestão direta, ele se motivasse com o projeto para que a performance daqueles parques que a gente estava cuidando, ela realmente pudesse melhorar, ser bom para o cliente, ser bom para a gente e tudo mais. E aí eu saí da GE e entrei na Aeres, né, nessa nova estrutura da Aeres, que a gente vai comentar mais para frente, como gerente de blades inicialmente. E aí quando foi maio do ano passado, o Evandro, ele disse assim: Júlio, você tá indo bem aqui com blades e tudo, mas eu identifiquei que o teu brilho no olho é com máquina. E a gente tem uma oportunidade de puxar aqui um pouquinho do que você fazia antes, que dá para perceber que você ama.
Então vamos montar um business plan, porque a gente quer expandir, a gente está nesse momento de expansão. Vamos montar um business plan, vamos apresentar para a diretoria, para o conselho, porque OEM, esse negócio de OEM, eu acho que vai crescer. E ele está crescendo. Então ele fez essa aposta, né, inicialmente em mim, e a gente começou a mostrar que os números eles faziam sentido. E quando foi ali para setembro, outubro, a gente começou a abrir o processo seletivo para vaga de gerente de blades. E aí foi quando entrou o Silvio, em dezembro, e eu consegui ficar dedicado só só no OEM. Inicialmente era OEM Latam, né? E com o passar do tempo, agora em janeiro, fui lá nos Estados Unidos, no braço da Aeres lá, fui fazer um treinamento, e aí o gerente de OEM que tinha sido contratado lá acabou saindo. E aí o Evandro disse assim: cara, você tá começando a entrar na zona de conforto, deixa eu te dar um chacoalho. Você topa segurar os dois? Eu olhei pra ele: a partir de quando? Agora. Então, agora. E aí, desde então, a gente tá olhando metade do dia é português, metade do dia é inglês, e uma parte, às vezes, ainda mistura um pouquinho com espanhol, porque tem muito latino lá. Sim, sim. Né? A mão de obra que topa não só reparar pá, mas fazer manutenção de turbina por lá é muito latina. E tem sido um paradigma, assim, muito grande, porque eu tô reaprendendo a trabalhar. Lá o mercado funciona diferente, as pessoas funcionam diferentes. Então eu tô reaprendendo a trabalhar com o negócio andando. Então o desafio está sendo muito interessante. Trocar o pneu do carro com o carro em movimento, né? Exatamente. Muito bom. Vamos lá. E o Silvio Valente ouvir aí, um pouquinho do Silvio aí. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu sou o Silvio Valente. Eu sou paranaense, diferente dos meus colegas aqui. Mas, como o Júlio falou, né? Tenho 17 anos já de carreira. E nesses 17 anos já vivi em 9 estados do Brasil, né? Trabalhando com energia eólica. Os últimos 13 foram com energia eólica. Antes disso eu tive 5 anos em subestação, linha de transmissão e tal, né? Sou formado em tecnologia de manutenção industrial pela Federal do Paraná. E nesse período que a gente construía subestação e linha e tal, foi onde eu consegui identificar como é que era a parte de serviços, como lidar com pessoas, né? Porque pessoas que trabalham nesse ritmo de linha de construção, elas passam muita dificuldade, né? É um serviço muito dispendioso, digamos assim, né? Muito difícil. Então, para você fazer gestão desse time direto em loco, ele é, assim, uma gestão difícil, né? Porque lá não vai um psicólogo lá no campo dizer pro cara, né, como que é o dia a dia dele, como que é subir num poste, trabalhar lá, né, naquela condição. E a gente que tá lá tem que atuar como psicólogo, que nem o Davi falou, né? Dessa parte. E aí em 2011 eu tive a oportunidade de construir a linha e a subestação em conjunto com a empresa para o parque eólico lá de Água Doce, onde a INPSA estava começando e tal. Então, entrei para o setor eólico já na parte de OEM, naquele projeto, né, depois de concluir a subestação em linha. Então, a INPSA crescendo, né, vigorosamente, 2011, 12, né? E aí, trabalhei nos parques lá do Paraná, lá divisa com Santa Catarina. Atuei também no Rio Grande do Sul. Eu era focado mais entre qualidade e comissionamento. Então, participava muito dos processos de qualidade aqui na fábrica em Recife, acompanhando o processo de produção, e no campo, como é que estava chegando esse componente, como é que o pessoal estava instalando, como é que estava performando a turbina, né? E aí, né, fiquei morando no Rio Grande do Sul, atendendo os últimos parques que a INPSA montou. Em 2014 teve aquele problema que a INPSA veio a entrar em recuperação judicial e tal. Eu tava lá já com a minha família, né, minha esposa. E o que a gente faz, né? Foi o primeiro baque, assim, que eu tive como profissional. A empresa agora, né? Parou, vamos fazer o quê, né? E eu entendi que a gente no relacionamento com o cliente que você tem no dia a dia, existem as cobranças. Mas como que você faz elas? Isso muda tudo, no final das contas. Porque o teu modo de agir com o teu cliente, com os teus clientes, né, dentro do processo, ele vai fazer como que todo mundo te enxergue, como o mercado te enxerga. Então,
eu tinha um bom relacionamento com o cliente, apesar de todos os problemas que a IMPSA teve, né, no último ano para instalar, atrasou a instalação, né, faltava material. Então foi uma construção. E aí eles falaram assim, cara, você conhece o processo inteiro, ajuda a gente. Conhece a máquina. Né? E aí eu passei para a Eletrosul, tocar os projetos deles. Tiveram que assumir metade do projeto, né, sem turbinas IMPSA, foi feito uma adaptação lá para colocar a turbina VEG, né? Então a gente usou a torre da IMPSA, fez uma reengenharia na base, colocou turbina da VEG, só a nacelle, gerador e pás. E aí... E deu certo. Deu certo, tá lá operando. O primeiro parque da VEG entrar em operação é Ibirapuitã. 12 turbinas. Eu me lembro, trabalhei nesse parque aí. Com uma reengenharia, né? Aí eu fiquei lá até... Eu ia falar uma coisa que não posso nem falar. Ficou um Frankenstein? Não, né? A gente diz que é um Frankenstein, né? Mas... Eu falei, né? Não, mas funciona. Reengenharia ótima. Cara, Engenharia. mas foi um processo de aprendizado muito grande, porque foi a CT Gás lá trabalhar com a gente. Quando comissionou e colocou a rodar, qualquer alarme que tinha, a máquina parava. Porque todo mundo com medo, né? Assim, como é que vai funcionar essa turbina? Então a gente foi construindo um estudo de 3 anos até que a máquina operou 100%, assim, sem aquele medo mais da engenharia, né? De gerar um problema mais sério, né? Então conseguimos fazer funcionar, tá lá operando o parque. E foi onde eu conheci a Aeres, em 2016, 2017. E ainda tinha um problema, né, Silvio? Porque, se eu não me engano, ali próximo, parece que teve um problema com algumas torres que caíram, acho que 8 turbinas, não foi? 8. 8 foi? Foram 8 mesmo? As turbinas que a gente montou da IMPSA, a gente montou 33 turbinas IMPSA e 12 VEG. Tu lembra desse caso? Você pode Eu falar? tava lá Como é que dentro foi da isso? subestação no dia, foi um sábado à Deus tarde. do céu. E o temporal que deu, né? A gente não consegue ver porque não tinha como enxergar o que estava acontecendo, mas a gente mediu, né? Registrado 270 km por hora de vento. Vento, Romulo. Na região, né? Então, as turbinas elas foram retiradas do seu lugar e jogadas, né? Eu fui até lá para ver essas turbinas caídas. Fiquei impressionado. Você estava na hora no parque? Tava no parque, a gente tava finalizando o comissionamento, né? Eu tive uma situação que eu estava no parque quando caiu uma pá. A pá caiu a 3 turbinas de onde eu estava, né? Então, tremeu o chão e aquele que eu falei, o que está acontecendo? Ouvimos, eram quase 8 horas da manhã e nós estávamos fazendo DDS e a pá caiu. Eu imagino caindo 8 torres. Uma pá caiu e tremeu o chão. Minha curiosidade ficou em relação a o que foi o processo de mitigação emergente para a situação. Cara, a gente acionou todos os nossos colaboradores e empresas que tínhamos, né? Porque quando acontece um sinistro desse tamanho, a primeira preocupação é humana. Afetou alguém? Cara, a gente passou das 5 horas da tarde, foi 1 hora de tempestade. Quando eu saí da subestação, assim, faltavam 8 turbinas, porque é muito plano, você enxergava, assim, comecei a contar, cara. Cadê? É uma coisa que você não acredita, entendeu? Tava ali, eu tava em cima da turbina ontem e hoje não tem mais, entende? Então, passa um pouco da confiabilidade do material, né? Tipo, você tá ali trabalhando, mas você não pode se expor também à tempestade, né? Ao aviso do time dizendo, vamos descer. Né? O pessoal agora desce, né? Desce que deu ruim. Falou. Se instalou-se ali naquele grupo, naqueles técnicos, um medo que não existia. Sim. Até o presente momento, a confiabilidade em relação que a turbina ia ficar erguida, ereta, sem nenhum tipo de problema, era a realidade, porque não tinha tido nenhum evento anterior que traduzisse esse fato. Mas depois que cai 8 turbinas, o cara tá ali em cima. Cara, tem aviso de tempestade. Eu tô baixando aqui e amanhã a gente continua. Entendo totalmente o sentimento. Nós tínhamos trabalhado há 2 semanas atrás naquela pá. E a pá caiu, então assim, numa proporção menor, claro, mas você pensa, cara, a gente estava trabalhando nessa pá, e se ela caísse quando a gente estivesse lá, imagino, como você falou, eu estava em cima daquela torre,
Como assim? Então a vida fica em jogo, né? Você se... Cara, há um risco, a gente sabe que há um risco, mas assim, quando a gente vê muito perto da gente, né? Muda o ponto de vista. A gente sabe que é um risco, mas não é materializado, né? Até que a gente encontra uma situação dessa. E a próxima subida ela é pior, né? Porque você lembra, tá com a memória fresca ali de tudo muito que aconteceu. Eu o martelinho batendo nos parafusos do dia. Nossa senhora. Deixa eu ver se tá preso aqui. Com os 3 terços no pescoço e fazendo oração, porque senão não vai. Não, mas a minha dúvida foi o processo emergencial, você falou, e depois o tratamento emocional desses colaboradores. Pronto, cara. A gente tinha um time muito engajado na época, né? Porque era diferente o jeito de trabalhar, né? Então, conversamos com o time, fomos entender o que aconteceu, tivemos alguns reportes de engenharia. Quando a gente viu as medidas de vento, a gente falou, cara, a gente já sabe por que caiu. Passou 25% do limite de resistência da máquina. Ela ia resistir 50 metros por segundo, que é por 5 minutos, né? Aquele gráfico lá de certificação da máquina. E o vento chegou a 76, 78 metros por segundo. Eu não conheço muito da parte automática da turbina em si, né? Acho que vocês podem até explicar aí. Mas existe algum dispositivo para que em algum momento o pitch, né? Aquele movimento da pá, seja feito para cortar o vento e a turbina não cair? Existe? Falhou isso ou mesmo com isso não teve jeito? Existe, cara, mas no Rio Grande do Sul a gente tem uma característica local que ela é muito diferente dos outros locais. Aqui você tem vento unidirecional, né? É unidirecional. Pronto. No sul a gente tem uma variação de vento 24 horas, o IO dá 180 graus ali. Entendi. Então, o que aconteceu lá naquele dia? A gente estava com vento norte, e aí a tempestade veio do sul. Totalmente contrário. Pegou as máquinas de lado posicionando, entendeu? E a primeira rajada de vento que veio, ela veio 30 metros por segundo. Já abriu subestação, entendeu? Então ela pegou a máquina, digamos, de surpresa, né? E leva um tempo até o IOR, né? Ele precisa num processo aí de 4 minutos, mais ou menos, para fazer um posicionamento, né? De 90 graus, né? Sim. Então não deu esse tempo 100%, a pitch trabalhou tentando mitigar e a máquina ela aguentou 6, 7 minutos de vento acima dos 50 metros por segundo. Pelo relatório de engenharia a gente acompanhou, só que o vento ele chegou a 70, ele baixou um pouco e teve uma reaceleração, aí quando chegou a 60 e alguma coisa a máquina caiu. Só para quem está assistindo a gente entender, que às vezes pode ser que você que está assistindo não entende tanto de eólica, então quando a gente fala de pitch, a gente está falando desse movimento onde a pá se movimenta, né? A pá não sai, irmão. Ela não faz pitch de propósito. As minhas turbininhas que eu tenho. Simulação da situação que aconteceu. Simulou. Não, mas lá caiu a torre. O pitch, vamos lá, o pitch é o movimento da pá, então você consegue movimentar a pá. E o IOR é o movimento da turbina inteira, então a turbina... Só da nacelle. Não, a torre não, é só a nacelle. Gira. A nacelle movimenta aqui para procurar o vento. Então, como o Silvio vinha explicando, o vento estava numa posição, vento norte, a tempestade veio do sul e não deu tempo para a turbina se posicionar, né? E cortar o vento com o pitch da blade, né? Isso, né, Silvio? É isso. E aí aconteceu esse sinistro, né? Com as 8 torres. 8 torres. Depois tu cola, viu? Rapaz, se caiu é porque não tava colado. Vou até falar pro João Paulo lá. João Paulo é que precisa de outro, viu? Da Volga, viu? Ele traz, pô. João Paulo a gente... Não, legal. Vamos falar um pouquinho da Air Service agora, né? Como que tá a estrutura, o que vocês estão visando de negócio para a Air Service. Acho que... expectativa de crescimento, né, Diga? Expectativa de crescimento. Não sei como que vocês querem se dividir. O Davi, da parte comercial, quiser começar, e aí vocês acrescentam. Pode ser. Vamos lá, cara. A gente reestruturou o time recentemente. Colocamos um corpo de gerentes exclusivos para a função de service, porque antes a gente tinha muitas funções compartilhadas ainda com a Aeris Energy, que é a fábrica. Uhum. Então, como a gente tá buscando um crescimento muito grande de service para a nossa estratégia, para esse ano e para o ano que vem, a gente resolveu fortificar a base
e trazer gestores para serem exclusivos, né? Então, com isso, o que a gente quer? Como você falou, você saiu de lá em 2010, tinha 70 técnicos, a gente já... Não, eu entrei em 2012 e eu saí em 2020. 2020, isso. Foram 8 anos. E aí, nos últimos 3 anos, 4 anos, a gente já triplicou isso. Ótimo. Já estamos com mais de 200. E o que a gente quer é que até o final desse ano, a Aeris Service represente de 7 a 10% da receita da Aeris Energy. Hoje representa quantos por cento? Hoje está em 4%. Legal. Então a gente vai basicamente dobrar. E ano que vem a gente quer fazer o mesmo movimento. A nossa estratégia para esse ano, para o ano que vem, é realmente avançar na cadeia e fazer com que a Service seja um braço forte. A gente pensa da seguinte maneira: nós somos expert em fabricação de pá eólica, né? Nós somos referência na América Latina, no Hemisfério Sul. Então queremos também ser referência em serviço de qualidade nos parques, não só nas pás, mas também em OEM. E aí vem a figura do Júlio para essa parte, enriquecer a parte do OEM. Hoje o comercial é service, o Igor Barreira ainda está lá. Tá lá, só que agora está dedicado apenas a comercial de Blade. De Blade. Ele chegou a cuidar do comercial Do Blade, Service, comercial né? Service. Sim, na época que eu tava, né? Isso, e eu também era do comercial Blades. Eu saí do comercial Blades agora em janeiro para ir para a parte de Service, conhecer, fiquei um tempo Fortalecer. Isso, fiquei um tempo migrando, porque, cara, a dinâmica de vender Blades e de vender Service é Completamente diferente. completamente diferente. Os problemas são outros. Os clientes, a velocidade do negócio é insana. E o Inclusive, cliente quer para ontem. Ele liga hoje de manhã. Mas queria para ontem. Não, e às vezes ele demora para analisar uma proposta, né? Aí quando ele aprova, vocês conseguem chegar amanhã aqui? Você já mobilizou o pessoal? É só comigo ou acontece com vocês? Todos os dias. Só todos os dias, né? Todos os dias. Então, o Igor tá lá, cuidando da parte de Blades, eu agora dedicado para a parte de serviço. Tô aprendendo pra caramba, tô amando, porque é dinâmico, é muito emocionante. E vamos para cima nesse desafio, vender serviço de reparo, vender serviço de OEM e duplicar esse ano, depois ano que vem duplicar de novo. Eu vi ontem na apresentação de vocês essa ampliação do OEM também, né? Eu achei muito interessante. Aí ó, o Júlio, como está com a expertise disso, explique um pouquinho como nasceu a ideia, quais os ganhos. Bom, foi uma ideia inicialmente do Evandro, né? Eu entrei na Aeris como gerente de reparo de pás e a gente vinha entregando os números, vinha fazendo um resultado interessante, e o Evandro, dentro da estratégia de crescimento da Aeris, ele percebeu que a minha expertise em OEM, ter vivenciado OEM durante ali quase 5 anos, não só a parte de parque, como a parte de engenharia, de entender o funcionamento da turbina e tudo mais. Ele viu como uma oportunidade para o negócio, então ele trouxe a ideia. Na hora que ele trouxe a ideia, eu só perguntei assim: a partir de agora? Então foi meio isso, sabe? E Você gostou dessa ideia na hora? Na hora, quando ele falou assim, com certa preocupação, né? Porque era uma guinada completamente diferente. Eu já estava num negócio que estava estabelecido. Sim. E ele ia me propor sair completamente da zona de conforto, começar algo novo, algo que eu nunca tinha feito na carreira, que é montar. Porque assim, a empresa já existe, a Aeris já existe, a Service já existe. Mas era montar um negócio novo, num ambiente em que ninguém entendia daquele negócio novo e que eu era o único porta-voz daquele negócio. E ele acreditava no trabalho, tanto que vem dando todo o suporte, vem dando toda a infraestrutura que a gente precisa para que a gente consiga desenvolver. Então o primeiro trabalho no OEM foi internamente, de mostrar que o negócio ele existia, ele era rentável, ele poderia ser lucrativo. A partir disso a gente aprovar internamente com diretoria e conselho, para que a gente de fato trouxesse isso. Então ano passado a gente levou para o Brasil Wind Power, o mercado ele recebeu muito bem, assim, superou as expectativas que a gente tinha para a feira, e a gente começou a montar o time de OEM. Então ele contratou uma pessoa para fazer o mesmo trabalho nos Estados Unidos, e aí eu fiquei ali tocando um negócio novo e ao mesmo tempo tocando o que já estava rodando até a chegada do Silvio.
né? E foi um processo de seleção demorado, porque você tem que trazer uma pessoa que tenha o know-how, que tenha a mesma pegada, que tenha o mesmo ritmo. Então, o ritmo que a gente vem trazendo na CEFS é um ritmo muito acelerado, que é que nem o mercado, né? Como a gente brincou aqui ainda há pouco, o cliente ele te liga hoje por um problema que ele tinha antes de ontem, dizendo, olha, eu preciso que até o final do dia ou amanhã de manhã no máximo você mobilize no parque. E a gente sabe que não é tão simples assim. Deveria ser, mas não é tão simples assim. Então, Ainda mais numa empresa grande. Ainda mais numa empresa grande. Exatamente. Os desafios para uma mobilização são enormes, né? Enormes. Mas aí cada vez a missão é descomplicar, né? Exato. E aí hoje a gente está já com o time mobilizado, né? Como que a gente está fazendo? A gente também percebeu, apesar do mercado ter recebido bem, mas tem aquela desconfiança. Qual é o know-how da Aeres? A Aeres se for para falar de pai, eu chamo a Aeres na mesa porque ela realmente tem propriedade para falar. E o que a Aeres tem de propriedade para falar de OEM? Então hoje a gente tem como que a gente está trabalhando, a gente entendeu, é um desafio gigante, a gente entendeu que o nosso cliente ele perdia dinheiro porque ele tinha que contratar o nosso time de 3 reparadores, onde um dos reparadores ficava dando suporte para os outros 2 que estão lá em cima, independente se eles estão por corda ou por plataforma, e aquele cara ficava ali sem muita utilização. Era só um suporte, ele pegava um produto a mais e tal. E monitorava as cordas. Monitorava as cordas e tudo mais. E quando você olha pro cliente, que é quem literalmente paga teu salário, que é quem, né, te permite existir, te permite crescer, ele tinha que contratar uma pessoa a mais. Então ele não contratava 3 pessoas, ele contratava 4. E aí veio a ideia de tipo assim, pô, mas se a gente colocar 2 reparadores e um cara de OEM que vai bloquear a máquina, vai fazer o loto da máquina, pode fazer uma inspeção ali na máquina e ao mesmo tempo dar um suporte para o time de blades, é um ganha-ganha para o cliente, porque ele vai estar economizando uma mão de obra, e para a gente está começando um negócio e está conquistando a confiança do sistema. Exato, conquistando ali o sistema como um todo, o cliente, né? E vai mostrando, olha, a Aeres também sabe mexer em turbina. Então, esse time montado... Há quanto tempo já mexendo com OEM de turbina? A gente começou recente, começou agora em janeiro, a gente começou as contratações e a gente já tem time mobilizado. Legal. Já tá. Né? E a gente está ainda no mercado. A ideia, eu acho uma ideia excelente. Eu que estou também nessa parte, né? Tem um tempo, eu vejo que muitas vezes o cliente ele quer casar serviços. Sim. Eu digo assim, muitas vezes ele quer casar serviço de empresas terceirizadas diferentes. Então eu já tive em campanhas onde, talvez o Júlio tenha lidado com isso, onde você tem alguém que vai fazer uma manutenção na máquina e alguém que faz uma manutenção da pá e as duas empresas têm que ir ali. Então aproveitar a parada da turbina. Sim. Então como o Silvio também deve ter lidado com isso. E aí uma empresa não vai mandar uma pessoa sozinha. Então a gente está falando daí de no mínimo 5 pessoas. 3 que estão reparando a pá, né? Onde precisa por segurança ficar um lá, 2 vão descer, coisa que na Europa não acontece, né? Na Europa a gente os reparos são feitos por cordas com 2 pessoas. Estados Unidos também são feitos com 2 pessoas. Ninguém fica lá em cima. Mas é legislação. É legislação. Legislação. Né? Mas aí, só para finalizar, vocês pegam essa ideia de pegar e falar, não, a gente faz tudo, não tem como descasar o cronograma. Sim. Porque é uma empresa só que O faz. cliente ama. Exato. O cliente ama, ele ainda não precisa desse trabalho de coordenação que acaba que sobra para ele. Sim. Tem que coordenar as duas empresas. Dois boletins de medição, E ele tá 2 dizendo assim, não, o pagamento. passivo agora é teu. Na verdade, Exato. passivo não, pra gente é ativo. Pra ele que é Pra gente passivo, é né? E essa estratégia, a gente está usando ela global. Não só aqui no Brasil, como nos Estados Unidos. Então hoje, eu estou tendo, além do desafio do OEM no Brasil, o Evandro também trouxe a proposta, a Aeres me desafiou para dizer assim, olha, cuida do Brasil e cuida dos Estados Unidos também. Então eu estou desenvolvendo nos 2 mercados. E são mercados completamente diferentes. Completamente diferentes. O mercado americano, por ter mais história, né, na eólica, ele tem um pouco mais de maturidade que o mercado brasileiro, mas é uma oportunidade assim enorme de você estar nos mercados e trazer o que tem de bom lá que a gente pode aplicar aqui, o que tem de bom aqui que a gente pode aplicar lá. Sim. Então, eu acho que para a maturidade do mercado, para a maturidade do negócio de serviços,
Tá sendo assim um desafio incrível, né? Com esse cenário, né, de clientes primarizando, então assim, você chegar com um time só que cuida da turbina inteira dele é uma oportunidade muito grande, né? As máquinas já estão ficando um pouco mais antigas, elas precisam de cuidados especiais, e aí entra esse casamento, né, de blades e OEM. Ele entra não só naquilo que a gente já é conhecido de fazer, mas ele entra com toda aquela inspeção de paz. Você mede estado de referência de como está a turbina do cliente. Então o cliente, quando contrata a gente consegue fazer a referência do que ele tem na pá dele, então quantos danos, qual é a categoria daquele dano, tanto externo quanto interno, ao mesmo tempo que a gente consegue extrair os dados do sistema SCADA dele e mapear toda a performance do aerogerador, porque às vezes o aerogerador está rodando, mas ele não está gerando a quantidade de energia que ele tem potencial para. Sim. Por quê? Porque ele tem algum probleminha simples, um norte offset mal regulado, por exemplo, que não é um item tão simples dentro do manual do fabricante, se ele não tem algumas particularidades como norte offset, zero físico de pá, entre outros, que fazem com que o cliente, mesmo com a turbina rodando, esteja perdendo dinheiro e nem sempre ele tem um time de suporte de engenharia para isso. E aí onde a Air Services ela entra, porque quando eu trabalhava na GE, a gente teve a oportunidade de fazer um MBA na USP e era exatamente nisso. Em analisar a performance de aerogerador para garantir que o cliente pare menos. E aí, a vantagem para o cliente com esse serviço junto, né, esse serviço de parceria de blades e de OEM, é que ele pode planejar uma preventiva. Nessa preventiva, ele faz tudo e ele tem direito a tantas horas de preventiva no ano sem ser penalizado. Sim. Então é uma outra vantagem para o cliente. Além de ele ter um pacote completo, ele perde menos dinheiro e ele não tem ele não se complica com a ANS por não estar gerando algo que ele deveria estar gerando naquele momento. Então a gente conseguiu trazer isso de solução para o mercado, está sendo muito bem visto, está sendo muito bem aceito. A gente já tem uma parceria com um grande cliente nosso lá nos Estados Unidos e estamos reproduzindo aqui, e né? estamos começando a reproduzir aqui. A gente já tem oferecido para os clientes estão ainda absorvendo, porque digerindo, isso, né? porque assim, parece muito bom para ser verdade. E aí quando parece muito bom para ser verdade, você precisa ter, exato, você precisa ter a conquista da confiança do cliente. Mas hoje em dia essa manutenção de OEM, você vê que na maior parte ela é feita por um terceirizado ou por uma equipe própria? Hoje é equipe própria, né? Do cliente, eu digo. Isso, a gente percebe no mercado uma tendência, assim, saída de grandes players, né? Que recentemente estão parando de vender máquina, estão saindo do Brasil, infelizmente. Você percebe, assim, uma primarização grande de mão de obra. Isso. Só que essa primarização, ela acontece em empresas que têm uma infraestrutura maior, né, de engenharia, tem empresas... Tem que ter um background, né, que você consiga dar suportar isso, né? Exatamente. Então essa cultura de a minha máquina cuido eu, ela está começando a ficar cada vez mais forte no Brasil. No Brasil. Lá nos Estados Unidos esse processo de maturidade já existe, né? Esse cliente que a gente está fazendo esse trabalho, da máquina dele ele já cuida há muitos anos. Então ele abre, porque aí é um risco do negócio, é isso, dele não querer abrir, né? Porque no começo era muito terceirizado, aí passou o pessoal da minha máquina cuido eu, a primarizar, e aí agora você está oferecendo para terceirizar de novo, porém não é terceirizar um único serviço, né? A ideia é muito boa. Agora o risco do negócio é o cara falar, não, deixa que eu mexo, porque eu tenho medo de alguém mexer e dar problema, né? Mas por outro lado, Edgar, a gente também percebe que a gente está vendo sim muita primarização, mas tem muita primarização que vai do 0 para o 100 de uma hora para outra. Sai o pessoal do fabricante, do OEM, do manufacturer, e eles trazem toda uma equipe nova para cuidar do equipamento. E essa equipe ela não conhece, então é um outro risco. Quando a gente olha a via de mão dupla, acaba que o dono do parque ele também assume esse risco de do nada assumir uma operação que ele não conhece a rotina, que ele vai ter que criar tudo de novo, porque e aí quando a gente oferece essa solução completa, é um conforto. Mas para quem primarizou, Davi, qual a vantagem? Não precisar coordenar, gerenciar, ele vai ter o resultado dele.
E a Diminuir gente a mão em de obra, parceria. talvez. Exato. Eu tenho uma dúvida que eu acho que deve ser dúvida de várias pessoas, mais direcionada para a Blade, mas também vocês todos fiquem à vontade para responder. Como convencer o cliente do não conflito de interesse de fabricante e reparador? Eu sempre achei assim, chegar para o cliente e dizer assim, eu fabriquei a Blade e eu vou reparar essa Blade. Como o cliente enxergar, né? Quais são os valores por trás da estrutura da Aeris, que eu sei que são vários, que faz com que o cliente enxergue que ali ela está entregando o ativo dela para uma empresa que, mesmo tendo sido a fabricante, ela vai te traduzir a realidade. Entendeu? Acho que eu posso responder da seguinte forma, né? A gente tem os times e os contatos já separados dentro da Aeris, né? Quando você precisa algo em relação a fabricante de blades Aeris, você vai entrar em contato com a engenharia, né? Com o nosso time de qualidade e vai ser tratado como cliente de blades. Quando você vem conversar com o nosso time de serviços, a gente vai te oferecer um serviço de monitoramento, inclusive. Entende? Então, junto com as outras empresas que estão fazendo, né? Não é só a gente que faz monitoramento via rover, via drone, né? A gente faz o monitoramento, acompanha como é que está o andamento da pá ao longo do prazo. Por quê? Porque a gente vai tendo as inspeções anuais, semestrais e tal, você vai vendo como é que tá a blade, né? Então a gente passa isso pro cliente como relatório e ele que vai avaliar se ele quer fazer o reparo com a gente ou vai cotar no mercado, enfim. Mas, além disso, a gente tem também pensado e negociado com alguns dos nossos principais clientes outros modelos de contrato. Por quê? Com esse tempo que as pás têm, ele está precisando, que ele nunca pensou, ter um OEM de blades. Se você for ver, os grandes players estão começando a ter um time nos últimos 3 anos, por aí tem empresas maiores que já têm um time dedicado ao OEM de blades, que não existia no mercado. Mas são poucas empresas, 2 ou 3. Entendeu? Então a gente está oferecendo esse serviço também, porque um contrato de longo prazo de OEM de blades vai te garantir os dados, vai te garantir o andamento, uma engenharia, né, com expertise de blades, porque a gente tem nosso time de especialistas e de engenheiros, né, de service mesmo, já tem mais de 14, 15 anos de mercado, né, vieram da Texas, né, alguns, outros já ficaram na Aeris desde o início, né, então o pessoal que fabricou, eles conhecem a pá, né, desde o início do projeto. Quando a gente começa a identificar o que está acontecendo com ela no dia a dia, ter esses relatórios, as imagens externas, você vai ver se dentro da curva do que a engenharia planejou, desenhou, olhou, cara, tal ano a gente vai precisar atuar em tal parte da pá. Então a gente consegue fornecer para o cliente uma opção. Se ele quer ir recuperando a pá nesse ano, no ano que vem, se isso é necessário nesse ano, o nível do risco, entendeu? Entendi. Então a gente consegue oferecer para ele a oportunidade se ele quer atuar agora, mais tarde, entende? Porque isso já acontece na fabricação, né? O cara que é o fabricante, ele também oferece a parte de OEM. Sim. Né? Já é uma realidade da indústria eólica. Um aerogerador, exato. E assim, e o dono do parque, ele confia cegamente ali, assim, a máquina tá nas tuas mãos, né? E aí eu queria entender se é o mesmo movimento para a Blade, por isso que eu fiz a pergunta, entendeu? E o interessante quando o Silvio comentou dos relatórios, porque assim, não é o que eu acho, são fatos e dados. Olha, essa trinca aqui, quando a gente veio fazer a primeira inspeção, ela estava com tantos milímetros. Com o passar do tempo, ela propagou, ou ela se manteve estável. Essa trinca, ela está numa região em que é uma região crítica estruturalmente para a turbina, ou para a pá. Então, assim, você consegue mostrar por fatos e dados. Então, não é a minha opinião. São os dados. São os dados. Fantástico. Entendeu? Principalmente o acompanhamento, né? Se você fazer uma inspeção só e voltar lá daqui 2 anos, você não acompanhou o que aconteceu com aquela pá. Não nos primeiros anos, né? A gente entende que no primeiro 2, 3, 4 anos não vai influenciar tanto. Mas a partir daí, o desgaste da pá começa a aumentar, a gente que conhece, né? A evolução delas, vai aumentando. E como que aumenta? Qual que é a porcentagem? Quanto de geração você está perdendo porque aquela pá já tem um desgaste, entendeu? Entendi. Então, a gente consegue ter o número que o cara está perdendo de geração
e o número que ele vai gastar para fazer esse reparo e ter essa evolução, digamos, né? Muito legal. Muito Você comentou sobre essa parte do conflito de interesse entre o fabricante e o prestador de serviço para aquele mesmo modelo, né? A gente vê, complementando o que o Silvio falou, a gente vê muito isso como uma vantagem. Porque a gente chega. Competitiva. Exato, a gente chega no parque conhecendo a pá de dentro para fora. Quando é o modelo que a gente faz. Primeiro que a gente não se limita só aos modelos que a gente faz. A gente hoje está muito mais com modelos que a gente não fez. Interessante. A gente abraça tudo. Desde o início da Service, isso, né? A gente nunca se limitou. Não se limitou só ao que vocês ao fabricam, que era né? fabricado. Né? Exato. Que é o multibrand, né? Que é foi o para multibrand. onde, que foi para onde os grandes fabricantes foram também, né? Exato. Um grande Exato. fabricante cuidando da máquina Susman porque ficou órfão. Quem vai cuidar, né? Mas, quando é o que a gente fez, a gente multiplica por 100 a nossa propriedade para falar a respeito daquilo. E aí, como a nossa engenharia antes era compartilhada, agora está especializada, o pessoal veio de fábrica, o pessoal sabe como foi concebido aquele produto desde do trançado do tecido. A gente oferece isso muito mais como uma vantagem competitiva do que como um conflito de interesse, sabe? E é uma vantagem competitiva inalcançável, né? Ninguém consegue porque alcançar essa vantagem. A gente tem ali, fazendo analogia a uma criança, você tem o primeiro, o histórico dela, da maternidade ao nascimento, entendeu? E o nosso concorrente ele não tem isso, no pá que a gente fabricou. É verdade. Exatamente. É verdade. É uma vantagem. Legal. Eu vi na apresentação de vocês também algo sobre melhorar a geração, né? Acho que alguma coisa sobre isso, né? Acho que é a Air Solution, é isso? Eu gostei do nome, né? Que a gente... Air Solution é a nossa solução de Solution, vocês abriram a Air Solution. Gostei do nome. É o nosso braço de monitoramento. Explique aí um o que pouquinho o Silvio disso. comentou, que são inspeções por rover, drone. Houve o carrinho que vai dentro, robô, né? é um robô. Legal. Exatamente. Posso continuar? Por favor. Então, é esse serviço de engenharia que ele é separado da parte de reparo e fabricação. É uma solução. Você consegue comprar separado a inspeção e entender o que está acontecendo com a tua pá. A gente faz a inspeção interna com o robô, faz a inspeção externa. Ele já gera um relatório automático, né? Seria o robô interno e o drone externo. Isso. Né? E quando não é possível com o drone a gente verificar tudo, né? Tem um time de corte também que faz tal. Mas a é inspeção, só no visual ou tem algo termográfico? Ou... Não, a princípio é visual, mas o relatório que a gente gera pela inteligência artificial já gera com os detalhes aonde que tá os problemas. Caso a gente identifique algo mais sério, aí vai o time lá até com ultrassom, com corda e tal, para identificar melhor, né, aquela situação. Mas é uma taxa muito pequena. Mas aí, com esse relatório, com esses dados, a nossa engenharia, conhecendo a pá desde que ela foi, né, fabricada, eles têm um ponto de vista do que está acontecendo com ela. E eles conseguem dizer o quanto crítico é aquilo. Porque um cara olha lá só um dano, que não conhece o processo da pá, não conhece o modelo de que ela foi fabricada, ou o porquê, onde que está aplicada a força, né? Então, ele vai dar a gente tem pegado muitos relatórios de clientes com, que isso aqui é categoria 5, categoria 4, não sei o quê. Né? E revisitando eles. Porque, assim, você parou a turbina agora, mas não tinha necessidade, você perdeu dinheiro. Nós encontramos muitas turbinas que estão sendo paradas verdade. à toa, né? Sem a necessidade. Nós chegamos a ir fazer reparos de trinca que quando chegou lá era apenas sujeira. Várias vezes. Sim. Só para vender o serviço, entende? Então, a gente vê também, assim, o mercado, né, de reparo de pá, é pouca gente. Todo mundo se mas conhece. que no relatório, como você falou, tava lá, CAT 4. Categoria 4. Então tem que atuar agora. Você para a turbina e vem amanhã. Trata, né? Olha, repara aqui, CAT 4. Quando a gente chega lá... A gente pensava que era o bordo... Lodo. Tava dizendo que era uma bordo aberto. Bordo É aberto. porque teve alguns casos. Esse caso aí foi em bordo aberto. É por isso que a gente não deixa esse serviço apenas por conta da inteligência artificial. É machine learning. Mas aí Conclui. Os robôs vão lá, eles fazem o trabalho deles, eles alimentam o banco, mas a nossa engenharia também avalia todo o output deles, também preenche, também faz essa parte de diferencial o que é uma sujeira e o que é uma trinca, e a máquina ela vai aprendendo com aqueles inputs
que a engenharia dá. Então, quanto mais a gente presta esse serviço, mais E eficiente ele quanto vai mais ficando. abastece, mais inteligente fica a Isso é uma inteligência. parte de nossa fabricação, ele não pega só os dados que o time do Silvio coletou em campo. Ele pega Cruza, né? as informações de fábrica, faz um Projeto. cruzamento. Não, ele pega, não, vocês cruzam, né? Sim, Não é a gente automático. cruza as Não, informações. a gente Eles alimenta. abastecem, A gente alimenta. Isso. Alimenta. Agora, o que eu vejo também relacionado a isso é que muita gente está entrando com empresas novas para fazer manutenção de pá. Então, eu vejo aí relatórios de inspeção que vocês devem ter visto isso, que são lamentáveis. Qualidade de foto que realmente não dá para saber se é um lodo ou é uma trinca. Realmente não dá. A gente que conhece, olhando, você não tem como ter certeza. A resolução muito ruim da foto, vocês já lidaram com isso, eu acredito, né? Sim, mas o que a gente busca olhar e avaliar é a nossa avaliação. A gente recebe o relatório, mesmo que seja de um terceiro, vê com o time de engenharia, troca uma ideia com a engenharia que a gente tem, até a da fábrica mesmo, né? Mas, cara, o que vocês acham? A gente tem um time muito grande de engenharia. Então, quando o cara tá com a dúvida, avalia. Avalia também com um técnico que está lá no campo. E A gente fazer tem uma vários investigação de especialistas, vocês, né? Uma investigação nossa. Porque o caso que eu estou falando é quando você não tem técnico em campo. Chega uma cotação, com um relatório com uma qualidade lamentável. Então você não consegue, você precisa de uma investigação sua, porque se a gente Isso. mandar uma câmera nossa ou um técnico nosso, nós vamos ter o nosso padrão de qualidade, né? Mas A gente reavalia, né? E aí tenta identificar isso. Mas algumas vezes não é possível, né? Você vai ter que voltar e reinspecionar. Então o cliente vai gastar 2 vezes. Essa é a primeira parte ruim, né? Do cara contratar um serviço menos qualificado. E a segunda coisa que a gente vê é que, assim, tem muita empresa, muita gente começando, mas eles fazem serviços mais simples. Quando chega um dano categoria 4, 5, a gente tem plataforma para atender, tem um time qualificado, tem um time de engenharia que vai dar uma garantia no reparo que você vai fazer, né? O nosso cliente precisa. Então, cara, categoria 4, 5 chama a Aeres. Entende? Porque é fabricante, a gente tem um recurso, né? Saber que se precisar de uma garantia, né? Vai ter A alguém. gente vai ter como, Entendo e como honrar aquilo. Como cobrir, né? Como chegar junto realmente. E assim, quando a gente recebe alguma foto dessa, primeiro que todos os nossos equipamentos são com altíssima resolução. A gente está falando de câmera full frame. Então que capta a imagem no detalhe que do vem de detalhe. vocês o que é gerado por O vocês. que é gerado por nós é assim. Então, como o nosso equipamento ele é de altíssima tecnologia, quando a gente olha para uma foto que a gente recebeu, a gente consegue mandar o drone, porque aí reduz também o custo do cliente, entendeu? Sim. Reduz o drone para o drone fazer a nossa foto e a gente consegue provar para ele, olha, nessa resolução aqui a gente consegue mostrar para ti que realmente não precisa parar essa pá, é uma sujeira. Muito bom. Fantástico. A gente também não tem problema a gente é muito transparente com o cliente, sabe? Do começo ao fim. Então, se veio uma informação, se veio uma imagem, se veio algo que pra gente não tá claro o que tá acontecendo, Fala com o a cliente. gente fala, olha, das duas uma. Você pode tem ser mais isso informação ou- sobre isso? Porque se você não tiver, tá aqui a proposta, é uma proposta referencial, mas a gente vai no parque, a gente vai avaliar, e esse problema ele pode ser maior ou menor do que você tá Sim. pensando. Faz Então, jogando claro assim com o cliente desde o começo, ninguém é pego de surpresa, sabe? Acontece até surpresa boa, porque um caso desse, o cara pensa que é uma trinca, chega uma sujeira. A empresa ama, né? A surpresa é boa. Manda o trapo aí. Mas inclusive eles querem às vezes aproveitar, já que vocês estão no parque, vamos já fazer Abre alguma outra janela de oportunidade, né? Exato. O movimento gera movimento. movimento. Foi um bate-papo muito bom, o tempo é curto, né? Acho que Convidar eles para ir no podcast. em algum mas- outro momento seria legal estar com vocês para a gente ouvir, entrar um pouco mais na especificidade de cada área. E cada um falar do ser humano, né? Do ser humano Davi, do ser humano Silvio e do ser humano Júlio, entendeu? Que não deu nem tempo a gente falar um pouco. Mas já acabou? Já passou mais de uma Passou, hora. na verdade, era só 50 minutos, a gente já tá com... Passou bastante. Mas vamos fazer o seguinte para fechar, cada qual 2 minutinhos para falar um pouco. Fazer o encerramento. Para falar um pouco aí, se alguém está querendo entrar na indústria eólica ou se alguém tem interesse em trabalhar na área de engenharia, assim, quais Para são, quem quer entrar na tua área. Na tua área, quais são os diferenciais e quais foram os seus desafios e um conselho. Não vou dar dica não, porque dica é muito step by step, né? Um conselho aí. Né, dica. Vai.
Tá, então vamos lá. O comercial começa. Né? Comece a vender. Eles olham o comercial, né? Vai começar. Mas vender o mercado eólico é muito fácil, cara, porque eu acho uma coisa muito fascinante. Enfim, quando eu tô com amigos, com família, a gente passa numa praia dessa. A gente tá aqui na Taíba agora, né? Rodeado de parque eólico. A gente vê um negócio que tá gerando energia e ao invés de poluir, deixa o ambiente mais bonito. Então eu imagino que tem muita gente querendo entrar, e para quem quer entrar é não desistir, é abraçar as oportunidades, é ir atrás de empresas boas, empresas sérias, porque como a gente falou aqui, tem muita empresa de esquina que abriu ontem e quer pegar o pessoal ali Põe o preço no chão. Põe o preço no chão e leva um pessoal que não tem know-how, não tem capacitação para o parque eólico, isso é até irresponsável. Sim. Coisa que a gente não faz. Então procura uma empresa séria, façam um processo seletivo decente e não desistam, porque o mercado eólico é muito desafiador, a gente trabalha pra caramba, mas vale a pena. Quando a gente vê o resultado aí, a energia, a matriz energética do país mudando, às custas de uma energia limpa, sustentável, que gera emprego e renda para toda essa região, é muito recompensador. Então é persistência mesmo. Muito bom. É difícil escolher um caminho para explicar, para falar, para quem gosta, principalmente porque eu sou apaixonado pelo setor, mas acho que eu vou roubar um pouco aqui do comercial, depois eu me acerto de preço com ele. Porque assim, é fácil quando você olha para a eólica, principalmente você sendo apaixonado por ela, porque você está gerando energia limpa para o teu país, e o país precisa de energia para se desenvolver. Então, quando você começa a olhar para essa ótica, quem tá afim de entrar, precisa entender que por mais que seja bonito, por mais que seja apaixonante, tem ali muita transpiração que não aparece nos bastidores. Então a pessoa precisa se dedicar muito. Às vezes você precisa trabalhar final de semana, às vezes você precisa trabalhar à noite, você precisa viajar, e aí você fica longe da tua família. Existem sacrifícios. Existem bastante sacrifícios. A gestão precisa falar com as pessoas, às vezes, depois do horário. Porque no horário o cara tá num local que não tem sinal. Muitas coisas. Ou o contrário. Né, para nós que somos gestores, é a única hora que o técnico tem de ligar pra gente. Exatamente, é a hora que ele consegue falar. Exato. Tava reparando, tava com a lixadeira na mão. Exato, então assim, procurem seus cursos técnicos, procurem dentro das faculdades, dos cursos técnicos, as pessoas já têm esse networking com as empresas, né? O Ceará ele é enorme na área de renováveis. E não desistam. Eu conheço uma pessoa que ela tentou 14 vezes o processo seletivo para entrar na GE. E ele sempre recebeu não. Na 15ª vez, ele entrou e com acho que um ano e meio, ele foi o melhor site admin da GE inteira. Ele ganhou o prêmio da GE por isso. Então ele sempre correu atrás. E era um cara que falava inglês, que ele tinha graduação, pós-graduação. Então ele sempre correu atrás da qualificação, porque quando apareceu a oportunidade ele estava pronto. Vamos trazer esse cara aqui, né? Depois tu passa o nome dele. Tem o nome dele, tem o contato dele. E ele é um cara impressionante. Hoje ele está na Aure. Hoje ele está na Aure. Mas, muito bom, muito bom. Bom, da minha parte eu acho que vendo o que a gente tem dentro do nosso setor, né? Toda a parte bonita, a dedicação que está em cada projeto que foi executado, muitos de nós aqui têm esse conhecimento, entende que foi muito difícil fazer. Por quê? Primeiro porque energia renovável é algo disruptivo para o sistema, né, de geração que a gente tinha no país, né? Quando eu comecei a gente não tinha nem normas de segurança. Então a gente foi construindo isso. Então o cara que está querendo começar hoje, primeiro ele tem que honrar as empresas que vieram aqui e trabalharam, né, de forma a construir o nosso setor, né, e estudar e se dedicar. Tem vários cursos hoje em dia que estão dedicados, né, para esse setor, principalmente cursos técnicos para o ramo técnico, né, e até que do Congresso Impulsione a gente tem, né, a universidade, né, a Uniri. Tem os amigos da Eólicas que posta vagas, posta pessoal que é influente no nosso setor. Treinamento STOS, podem ir lá, viu? Parceria. Tem CT Gás que faz treinamento técnico pro pessoal, entendeu? Então, assim,
estando perto dos líderes de energia eólica, sempre a gente está postando vaga, tá indicando pessoas, né? E assim, pedir, por que que não? O pessoal tem receio, às vezes, ei, Silvio, eu preciso de uma ajuda aqui e tal, tô candidato, né? Então, a minha rede, que eu conheço muita gente ao longo da história, tô sempre ajudando, né? E assim, o Júlio, né, o cara que ele conhece, o Edgar que conhece pessoas. Então, o cara se dedicou, estudou, tá preparado, cara, quando surgiu uma vaga, né, se candidata e chama alguém, diz, ei, me ajuda. Então, isso funciona também, né? Mas principalmente o cara tá estudando e dedicado naquilo que ele quer, né? Não desistir. Eu lembrei agora da passagem de Jesus Cristo quando ele está lá e o lembra de mim quando chegares no céu, né? É um amigo, lembra de mim quando chegares no céu, né? Aproveitar para falar do nosso treinamento, um treinamento de inspetor de pás eólicas. Nós criamos aí em parceria com a Artwind, né? A quatro mãos com o Rodolfo Meleiro, um cara que eu admiro muito, um cara que já esteve conosco aqui. Já foi a Aeres, né? Já foi a Aeres, já foi taxista também, como também fui, né? Então, assim, e esse treinamento de inspetor de pás eólicas é um treinamento que a gente está agora, vamos comercializar, né? Nós criamos a princípio inspetor interno, mas a gente aumentou agora o escopo e ele é um inspetor de pá interno e externo, né? Com conhecimentos, o que a gente vê em campo, né? Os principais danos, o que é mais grave. Então, até para clientes, para dono de parque, colocar um funcionário dele com esse treinamento é bem interessante para ele saber o que está acontecendo com a pá. Saber conversar com as empresas contratadas, né? Exatamente. Falar a mesma linguagem, chegar no caso pro Júlio ou pro Silvio e conversar, entendendo o que é que o Júlio está apresentando e ele vai saber entender aquilo. Nós vamos ter esse treinamento híbrido, né? Que vai ter uma parte online, uma parte presencial, como tem ele também todo presencial, né? Então acho que é isso, né, Romulo? Isso, fantástico. Então depois a gente vai marcar outro bate-papo aí com vocês. Obrigado, você que nos acompanhou até aqui. Curta esse vídeo, compartilha com alguém. Se você vê que é um vídeo relevante, que faz sentido, compartilha com alguém, curte aí e... Muito obrigado Davi, mais uma vez obrigado Júlio, obrigado Silvio, que Deus os abençoe aí e possa prosperar na vida de vocês. Amém. E vem com a gente por Amigos da Eólica. Se você quer ser um patrocinador, você é muito bem-vindo. Estamos precisando de recursos para patrocinar a nossa estrutura. Como o Silvio disse, estou pedindo. Se você quiser abençoar o projeto, vem abençoar a gente. Fica com Deus, nos segue e compartilha. É isso aí. Um abraço.